Em 1974, o renomado cientista americano Carl Sagan supervisionou a transmissão da chamada mensagem de Arecibo para o espaço. O objetivo era entrar em contato com vida extraterrestre usando as ondas de rádio mais poderosas já produzidas pelos seres humanos. A transmissão incluía informações sobre a localização da Terra, a aparência e o DNA dos seres humanos, bem como princípios fundamentais de nossa matemática e ciência. Foi um projeto ambicioso, mas meio maluco. Afinal, qual seria a chance real de receber uma resposta disso? Mas veja só, 27 anos depois, um círculo nas plantações apareceu em Chilbolton, na Inglaterra, bem ao lado do maior telescópio e observatório do Reino Unido. E o mais impressionante, parecia ser uma representação da face marciana, como na fotografia. Em 20 de julho de 1976, a sonda chamada Viking 1 se tornou a primeira nave espacial a pousar na superfície de Marte e executou sua missão com sucesso. Durante essa missão, a NASA recebeu algumas fotografias chocantes. A primeira mostrava uma construção com forma humanoide que se estendia por quilômetros. Por algum motivo, a NASA se recusou a fotografar a área outra vez, e somente depois de muita pressão de várias instituições, eles concordaram em tirar mais uma foto. Em 1979, a Viking enviou uma segunda foto mostrando a mesma estrutura, mas de um ângulo diferente. Nas proximidades do rosto surgiu uma pirâmide antiga. Como sempre, a NASA se apressou em negar a descoberta, dizendo que o que vemos é apenas uma ilusão de ótica. Mas, muito tempo depois, com o avanço da tecnologia, um programa especial foi usado para dar forma tridimensional às imagens. Graças a essa tecnologia, descobriu-se que o rosto marciano tem 460 metros de altura e mais de 1,7 km de comprimento. O estudo de outras imagens próximas àquela região mostra várias pirâmides. Essa área recebeu um nome de Complexo Sidônia e a pirâmide foi chamada de Pirâmide D&M. Com o tempo, múltiplos estudos mostraram que as pirâmides de Gizé são, na verdade, uma réplica das do Complexo de Sidônia, que são muito mais antigas. É realmente fascinante, não é? E não é só isso. Até a nossa esfinge está posicionada da mesma forma em relação às nossas pirâmides, assim como a esfinge marciana está em relação às pirâmides de Sidônia. E ainda tem mais. Os estudos mostraram que a localização do complexo de Gizé, aqui, na Terra, é exatamente nas mesmas coordenadas do complexo de Sidônia, em Marte. Isso por si só já é interessante, mas algo ainda mais surpreendente aconteceu no mesmo campo. Apareceu um círculo nas plantações descrito como uma cópia perfeita da mensagem de 1974 de Sagan. Tinha o mesmo formato e parecia estar respondendo às informações originalmente transmitidas para o espaço, detalhando um sistema solar diferente, a aparência do remetente e informações sobre DNA não humano. Alguns simplesmente descreveram isso como a resposta definitiva que esperávamos. Mas espere aí, se a mensagem de Sagan recebeu uma resposta, quem ou o que poderia ter feito algo assim? Será que poderia realmente ser algum tipo de raça alienígena? Alguns sugeriram que a resposta para essa pergunta foi revelada através do aparecimento de outro círculo nas plantações na Itália em 2011. Lá, na pequena cidade de Porino, surgiu um círculo nas plantações que retratava uma estrela de 7 pontas. No desenho havia um código que parecia identificar o criador como alguém chamado Enki. Isso não é um nome aleatório ou insignificante. Enki é o nome de um antigo deus sumério, precursor de Aquário. Mais importante ainda, segundo alguns, Enki era o líder de um antigo grupo de alienígenas chamados Anunnaki, que visitaram a Terra há muito tempo. Pensadores como Zecharia Sitchin e Eric von Däniken afirmaram que esses Anunnaki colonizaram a Terra há cerca de 500 mil anos, geneticamente manipulando os seres humanos como uma raça de escravos. Talvez sejam os Anunnaki que estejam entrando em contato com os humanos, anunciando através dos círculos nas plantações o iminente retorno de Enki. Conforme Sitchin afirmou, o ciclo zodiacal retorna exatamente ao mesmo ponto a cada 25.920 anos. Estamos agora deixando a era de peixes, e Enki era o deus protótipo de Aquário,
Se isso significa que tudo vai acontecer de novo e que Enki está voltando, eu não sei, mas existem muitos sinais e indícios que apontam nessa direção. Um piloto estava sobrevoando a região de Stonehenge e passou por toda a região, retornando 45 minutos depois. O que ele viu então o deixou atordoado. Ali no campo, diretamente do outro lado da estrada de Stonehenge, havia um enorme padrão geométrico parecido com uma centopeia, composto por dezenas de círculos individuais que não estavam lá quando ele passou voando pelo mesmo local há 1 hora atrás. Como isso era possível, então, ele se perguntou. A segurança de Stonehenge estava em serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os turistas estavam por toda parte. Qualquer pessoa que entrasse no campo com um punhado de equipamentos à luz do dia certamente teria sido avistada e impedida. Ainda mais incrível, uma análise mais detalhada por especialistas revelou que o padrão parecido com uma centopeia não era apenas um design aleatório. Na verdade, ele representava um padrão matemático chamado conjunto de Julia. Isso ia muito além das ações e habilidades de pessoas tentando enganar em busca de uma risada. Quem ou o que havia criado esses círculos nas plantações possuía um profundo conhecimento de matemática complexa. Mas o conjunto de Julia seria apenas o começo, apenas a ponta do iceberg proverbial. Nos anos seguintes, os círculos nas plantações apareceram rapidamente, fornecendo exemplos de matemática avançada ou física complexa. Em 2010, um desenho de 91 metros apareceu num campo na Inglaterra, que, quando decodificado, revelou uma fórmula matemática chamada identidade de Euler, conhecida como a equação matemática mais bonita e profunda do mundo. 2 anos antes disso, uma imagem codificada havia aparecido na mesma área, representando os primeiros 10 dígitos do número π. Em 2000, cientista da NASA Alan Holt visitou Wiltshire, na Inglaterra, local de muitas aparições de círculos nas plantações, para examinar o fenômeno. Com um toque de humor, Holt lançou o pensamento de um desenho nas plantações como um teste, mas, na verdade, um pedido de que gostaria de ver um pictograma nas plantações que pudesse fornecer alguma visão sobre a direção que ele deveria seguir em suas atividades avançadas de pesquisa em transporte e física de campo. Incrivelmente, 2 dias depois, em um campo próximo a ele, apareceram círculos nas plantações que revelaram um diagrama detalhado de um campo magnético próximo a um ímã. Pede e receberás. Parece que se concretizou. De fato, entre 1997 e 2009, nada menos que 5 aparições de círculos nas plantações mostraram diagramas complexos de vórtices torcidos, representando as vistas lateral e superior de um campo magnético. Outros círculos nas plantações exibiam roteadores mecânicos ou as linhas de campo de uma carga elétrica. Então, círculos nas plantações surgiram, revelando projetos detalhados para motores magnéticos. O que isso poderia significar? Essa contínua aparição de matemática complexa e diagramas eletromagnéticos em círculos nas plantações ao redor do mundo seriam o que, afinal? Por séculos, cientistas têm sugerido o contato com vida inteligente no universo por meio da matemática. Já no século XIX, o famoso matemático alemão Carl Gauss sugeriu que árvores deveriam ser plantadas na floresta da Sibéria de forma a exibir o Teorema de Pitágoras. Ao mesmo tempo, o astrônomo austríaco Joseph von Littrow sugeriu valas cheias de querosene no deserto do Saara para exibir formas geométricas. Se os humanos chegaram a essa conclusão, provavelmente seria seguro presumir que outras formas de vida inteligente também o fizeram. Talvez eles já tenham tentado exatamente esse método. Poderia ser que os círculos nas plantações sejam de fato uma forma dessa comunicação extraterrestre, semelhante a uma floresta exibindo o Teorema de Pitágoras. Já em 1991, em um livro escrito por Alec Bartolomeu, a ideia de que os círculos nas plantações poderiam ser mensagens de uma inteligência não humana já estava sendo discutida. Bartolomeu perguntou se os círculos nas plantações fossem mensagens, o que eles estariam tentando transmitir? No livro, a historiadora britânica e renomada médium Isabel Kingston afirmou que os círculos nas plantações poderiam conter um projeto para uma nova forma de energia que um dia seria desvendada pelos cientistas.
Pode ter parecido absurdo na época, mas depois de décadas de padrões matemáticos cada vez mais complexos e diagramas eletromagnéticos aparecendo em círculos nas plantações, muitos acreditam agora que Bartholomew e Kingston podem ter descoberto realmente algo. Alguns afirmam que os círculos nas plantações são mensagens extraterrestres para a humanidade, projetos de novas tecnologias futurísticas projetadas para ajudar os humanos a avançar para o próximo nível de sua existência. Escondidos nos diagramas de campos magnéticos e motores estariam os segredos de uma nova forma de energia ilimitada. Um exemplo particularmente marcante disso ocorreu em 2011, quando um círculo nas plantações revelou os projetos de uma roda magnética inventada pelo engenheiro autodidata americano Ed Leedskalnin, muito antes da Segunda Guerra Mundial. A roda de Leedskalnin teria sido uma referência totalmente insignificante, não fosse o fato de que ele foi o criador do Coral Castle, um monumento na Flórida feito de mais de 1.000 toneladas de coral. Pouco se sabe sobre como Leedskalnin construiu esse monumento. Aparentemente, ele o fez sozinho e durante a calada da noite. Quando questionado sobre uma explicação, ele disse: "Entendo as leis do peso e da alavanca e conheço os segredos das pessoas que construíram as pirâmides de Gizé, no Egito, há muito tempo atrás." Com essa resposta enigmática, surgiu a especulação de que Leedskalnin havia usado algum tipo de dispositivo magnético levitante para mover as pedras. A especulação se expandiu ainda mais quando, após a morte dele, foram encontrados estranhos vestígios de um dispositivo eletromagnético em uma câmara sob o Coral Castle. Fios enrolados em garrafas, pilhas de ímãs e correntes. Seria possível que Leedskalnin tivesse descoberto os segredos da energia eletromagnética, conhecidos anteriormente por aqueles que construíram as pirâmides, como ele sugeriu, e usado isso para criar o Coral Castle? E, se sim, é possível que um diagrama de sua roda magnética tenha aparecido como um círculo nas plantações para chamar a atenção para esse fato? Perguntas semelhantes podem ser feitas sobre muitos outros exemplos ao longo das últimas décadas de círculos nas plantações que revelam motores magnéticos e diagramas. Na verdade, essas perguntas estão sendo feitas desde pelo menos 2008. O inventor italiano Umberto Baldo tem usado os círculos nas plantações como inspiração e como plano para uma invenção que, segundo ele, fornecerá energia gratuita e ilimitada. Baldo afirma que os círculos nas plantações são a expressão máxima de uma mensagem, porque através de uma imagem é possível comunicar muito mais do que com palavras, especialmente se a mensagem for destinada a alguém que não fala a nossa língua. E qual é a mensagem que está sendo comunicada nesses círculos nas plantações? Segundo Baldo, é muito simples. Desde 2008, percebeu que é absolutamente possível gerar energia gratuita para todo o planeta. O trabalho de Baldo o levou a experimentar com motores magnéticos e sistemas de força centrífuga, adentrando território inexplorado e desafiando a sabedoria convencional além das leis da termodinâmica. Em 2012, em uma pequena reunião em Módena, na Itália, Baldo disse: "Os círculos nas plantações são tratados de forma sutil pela mídia e pela ciência, mas são de grande importância para a humanidade. Apenas aqueles que os estudam seriamente podem entender que não é uma piada. Após um estudo longo e exaustivo, posso demonstrar que muitos desses padrões nos campos não são feitos pelo homem. Desde o início das minhas pesquisas, notei que haviam desenhos técnicos que nos mostram novas maneiras de produzir energia gratuita. Tenho tentado reproduzir esses padrões por muito tempo usando ímãs permanentes sem resultado. Então percebi uma nova forma de desenvolver esses mecanismos e vou mostrar a vocês como eles funcionam com a ajuda de um simulador." O que ele mostraria eram sistemas complexos baseados em diagramas obtidos dos círculos nas plantações que utilizavam a força centrífuga. Baldo testou esses sistemas usando simulações por computador que lhe permitiram girar formas em alta velocidade e examinar o que acontecia com a geração de energia. Ele afirma ter criado um modelo que continua a ganhar impulso mesmo depois que o motor é desligado. A energia ilimitada continua. Nas palavras de Umberto Baldo, a chave principal para entender isso é fundamentalmente a força centrífuga. Muitos outros cientistas e inventores em todo o mundo estão trabalhando com os diagramas complexos vistos nos círculos nas plantações em busca de energia gratuita, transporte futurista e muito mais. É claro que muitas perguntas ainda permanecem.
Por que, com um potencial tão grande e aparentemente incrível, as mensagens contidas nos círculos nas plantações são em grande parte ignoradas? Os círculos em si são retratados na cultura popular mainstream como meras brincadeiras elaboradas. Uma resposta para essa pergunta talvez possa ser encontrada ao examinar quem tem mais a perder com a descoberta de uma fonte de energia ilimitada e gratuita. Empresas de petróleo e gás, os gigantes industriais que controlam a economia global. Mas deixando a economia de lado, é preciso perguntar se a ciência concorda que alguns círculos nas plantações não podem ser explicados por nenhum fenômeno terrestre. Então, de onde eles vêm? Se eles são alguma forma de mensagem extraterrestre, o que eles estão realmente tentando dizer? O que essas mensagens poderiam nos permitir alcançar? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aí teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações e já vai deixando aí abaixo teu comentário também. Seja muito bem-vindo ao nosso novo canal Muito Estranho com Henrique Brasil. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.